nome do evento é Conferência Destino. E aí insistimos para que a Leila, o Cacílio, a Emily, o Eider fosse. Na verdade a gente convidou com todos, né? E eles se esforçaram, conseguiram de alguma maneira recursos para ir nesse evento. E olha, eu posso dizer que foi tremendo, né? É bom quando você está andando, você pode ver as pessoas andando com você, caminhando. Você andar sozinho às vezes traz medo, traz insegurança, mas quando você caminha, está andando, está com alguém ali do seu lado, com mais pessoas, você se sente seguro. E eles puderam ver, né, exemplos de pastores, gente de fora, Guatemala, Costa Rica, Estados Unidos, testemunhas do que Deus tem feito. Olha, fica uma dica para todos vocês ano que vem, irem conosco. Tem Barueri aqui do lado, é do lado. E eu até comentei, tinha pessoal que estava do Amapá, do Acre, da Rondônia, tem gente da Argentina, de todo lugar, para ser ministrada, né, e ter uma transformação ali. Nossa, para nós aqui do lado é um privilégio, de fato. Então fica aí o convite para vocês. E ano que vem vai ter um cara que eu admiro. Meu sonho era ir ver esse cara lá nos Estados Unidos ministrar. O cara vai vir aqui no Brasil. Eita glória! Falei, pronto, eu não precisei nem ir lá, o cara vai vir aqui. E, olha, fica a dica para vocês, vale a pena. É cansativo, né, Nela? Mas, nossa, é difícil essa palavra. Gente, eu quero falar sobre o livro. Hoje eu quero falar um pouco da importância da Bíblia nas nossas vidas. E enquanto eu estava lá no seminário, lá, eu estava na conferência, e nos tempos de folga, porque foi muito corrida, era de manhã à tarde, então eu chegava no serviço e ia direto. E enquanto dava os tempos de folga, eu estava lá e via eles dormindo, depois eu e eu queria muito, na verdade essa palavra, eu estava no carro, vindo do interior, e Deus colocou isso no meu coração, eu falei, cara, eu vou falar sobre isso. E comecei no carro a planejar, a pensar, e quando chegava no evento ia escrevendo o que ia surgindo sobre a mente. Quero conversar sobre isso. Livro é um produto intelectual e contém conhecimentos e expressões individuais e coletivas. Ok, mas um livro fechado, ele não pode passar conhecimento. Um livro fechado, ele não pode transmitir conteúdo nenhum para a pessoa. Você quando vai a uma biblioteca, se você somente olhar para aquela biblioteca, nossa, que lindo, que bonito. A vista, pelo menos, fica muito lindo. Mas se você não adentrar naquele lugar e não começar a tirar os livros, abrir aquele livro, olhar, você não vai obter conteúdo nenhum daquele lugar. Apenas vai ser um lugar bonito que você passou. Eu estava fazendo a faculdade, uns anos atrás, e o professor era muito chato, porque era uma faculdade da USP, e o que acontece? Tudo tinha que ir na biblioteca, com ele. E começamos em 70, terminamos em 5 a faculdade, para você ter ideia como o negócio foi. Oi? Essa palavra eu vou ministrar para os meus alunos. Eita, muito, nossa, puxado. E quanto mais você puxa da pessoa, as pessoas tendem a desistir, porque o comodismo, ele é gostoso. E o que acontece? Então, todos os trabalhos, ele fala, olha, o trabalho vai ter nota e a nota só vai valer se forem comigo na biblioteca.
Adrianinho, lembra do Adrianinho? Vocês que deram mais um Já dia? vou aderir. Oi? Já vou aderir, vou começar a E a gente, não, pelo amor de Deus, trabalha, não sei o que. Vocês estão fazendo a faculdade, eu já fiz. E aí o que acontece, meu, a gente se virava, ok, dava o jeito, e íamos lá na biblioteca. Nossa, como aquilo me encantava, porque era muito livre, então a gente parecia criança no meio de um monte de brinquedo, não sabia qual pegar. E agora vamos pesquisar ali, não, mas aquele ali é outro, não, mas não, papai, mas aquele. E foram momentos muito bons, eu lembro. Foi enriquecedor aquele momento. E ali nós pudemos obter um pouco de controle, ok? Sem problema. Só que aí nós viemos para a realidade. Eu até peguei um livro, eu quero fazer isso com vocês. Você compra um livro e coloca um livro sobre a sua cabeceira e deixa ele lá, ele vai te transmitir alguma coisa? As ideias do autor, você vai conseguir absorver, entender o que ele quis? Se eu te der esse livro, não abre. Você consegue entender o que tem nesse livro? Você faz ideia do que o autor escreveu aí? Por quê? Eu não comecei a ler ainda. Exato. A capa te demonstra alguma coisa? Não. Passa pra Fran. Você acha que consegue entender alguma coisa aí, Fran? Não consigo ver o nome só do livro e só o autor, mas... Agora que você tem. Oi? Chamar de Luke agora. Luke? É. É verdade. Poucos entenderão. É só o título mesmo. Passa pro Paulo, vai. Em inglês, assim. Mas se você olhar pra cá, você entende? Tem que tá tudo em branco. Dá pra entender conteúdo? Não. Passa pra trás, vai. Consegue? Hein? Alguma coisa? Wanda? Vai, Vivi. Nossa, isso é literalmente branco. Não, esse livro aí. Nossa. Nossa. Gera uma curiosidade. A revelação. Tem coragem. O que você acha? Vocês fazem ideia do que pode estar escrito dentro desse livro? Passa pra trás. Não, porque até o título tá em inglês, entendeu? Então aí já dificultou duplamente. O que você acha aí, Sara? O que você acha, Danilo? Eu já do lado. Mas tá em branco. Tá bom, eu vou facilitar um pouquinho pra vocês. Traz aqui pra mim. Não, passa pra frente, eles vão passar. Tudo bem, vai. Entende que foi um pouquinho difícil assim, realmente não dá pra entender o conteúdo. Mas calma, gente. Agora, eu acho que agora vai ficar mais claro. Se tiver inglês, vai estar na Tá mesma. em inglês? Ó, Não, na mesma. Ah, tá. Vocês querem que eu leia pra vocês? Ah, sim. Aí, tá vendo? Ficou mais fácil o conteúdo? Não, Pra mim, tá não. em inglês, tá? Team of Teams, não sei o que isso significa. O que você acha, Diane? Passa pro Paulo, acho que o Paulo vai conseguir me explicar. Lê a... Passa pra Cris, pra Dani, Google. Não tem internet. Cadê o tradutor agora? New York Times, tá escrito isso. Uma foto já vai direto pro É. Eu não tenho internet. Melhorou o conteúdo? Deu pra entender? Vocês acham que ficou mais fácil a absorção do que o autor ele quis escrever aí? Algumas coisas. Eu acho que aqui é como se fosse dar um doce para a criança e tomar. Você não aguçou aqui e tomou. Ei, mas traduz pra mim, vai, ajuda aí. Ainda não. Eita Deus. Fecha os olhos, né? Vai lá no segundo. Fecha o olho, teu reserva. Danilo, Esse é o apresenta, Danilo. vem. É o meu Dá jeitinho. pra entender alguma coisa? Não vou entrando no vou continuar. Ó, Danilo, você era nossa última esperança. E se eu chegasse agora pra vocês, ok, meu primeiro passeio ele em branco, não dá pra entender o conteúdo, uma informação apenas só havia o nome do título.
Mas aí eu coloquei a capa para vocês. Só que veio o primeiro desafio de entender o que estava sobre a capa. Né? Opa, peraí. Em inglês, eu não consigo entender o que está em inglês. Como que eu posso ler uma coisa que eu não sei, que eu não entendo? Se tivesse em português, seria complexo de ler também esse livro, pessoal. Só pra vocês saberem. Ninguém ia mudar muita coisa. Não dá, não. Só que poucos, aliás, poucos não, nenhum, tive a coragem de fazer isso aqui, ó. Abre. Mas se a capa tá em inglês. Viu que estava em inglês e falaram, não quero nem ler. É questão de prestar atenção, porque eu pensei, falei, mas ele não falou que podia, mas também não falou que não podia, né? Se abre uma obra. Eita Deus, Já pega era. não, eu mostro de comer. Se eu tivesse colocado $50 aqui e falado, olha, de quem era, e se tivesse aberto a inscrição, é seu, pode pegar, aí vocês tinham perdido, tá vendo? Mas ninguém daqui, ok, olhou, viu que era uma coisa difícil, não impossível, difícil, porque ainda muitos de nós não nos pusemos a estudar mais isso, mas ok, mas não tivemos a coragem de arriscar. Like this president, the coach of the Krasnodar. O cara é russo. Entendeu que é russa. Nós não nós passou pelas suas mãos, você leu, ficou meio assim, mas não, peraí. A ministração de hoje é abra o livro. Porque eu estou querendo falar isso de abra o livro. Você tem uma Bíblia? Se eu fizesse uma pergunta para você, é o que eu mais ouço de todos que vêm conversar comigo, que descobrem que eu sou pastor. Ali a Bíblia é difícil. E logo me vem justamente isso daqui que eu acabei de fazer com vocês. Entrega o livro na mão. A pessoa está com aquilo ali. Mas porque alguém falou que era difícil, não abre. Porque alguém disse que, olha, você não vai entender, você fica... Pode ser que realmente não entenda. E se alguém falou do Google, quem foi que falou do Google? Ah, Bibi? Se eu te falar que é totalmente possível ler esse livro sem saber inglês. Há um aplicativo no seu celular, no seu smartphone. Eu coloquei uma Bíblia no seu filho, né? E você coloca o celular assim, ele foca na palavra e vai traduzindo. Nossa, eu achei 10 bacanamente. Daqui a pouco eu nem pensei. Ah, esse dia eu estava no aeroporto, aí veio um chinesinho não sabia falar inglês e também não sabia falar em português. Aí ele veio com um treco na mão assim, eu falei, você é entrevistado, que legal. Aí ele veio e falou em chinês, né, no trequinho dele lá. O trequinho traduziu para inglês. Aí eu ouvi que ela falou, ok, respondi em português. O treco traduziu em chinês. Eu falei, pronto, ninguém precisa. Eu só preciso de um texto. Pronto, eu não precisei nem me dar o trabalho. Eu preciso disso. Volto. Então a maioria das pessoas quando vem falar comigo sobre questões bíblicas, ela fala, eu não consigo entender o que está escrito. Eu não consigo absorver o que realmente fulano de tal quis dizer, o que ciclano quis fazer. Eu vou patentear essa palavra, essa frase. Porque o livro fechado ele não pode passar conteúdo e nem transmitir conhecimento a ninguém. Você pode ter uma... Eu acho muito curioso que a Bíblia é o livro mais vendido do mundo. Mas ao mesmo tempo é o menos lido. Olha que interessante. Como que pode uma coisa ser a mais vendida do mundo? Mais de 100 mil tiragens por mês. É muita coisa. É muita coisa.
Na verdade, se você quer abrir uma editora de livros, se você começar a publicar livros, provavelmente a Bíblia é o que vai te sustentar, e não outros livros, porque sai muito. Só que ao mesmo tempo, nós temos o acesso ao conteúdo, nós temos o conteúdo, mas nós não abrimos o conteúdo. Eu estava pensando enquanto eu falava sobre isso, e comecei a pensar, grandes mentes que passaram por esse planeta foram o que foram e são conhecidos porque escreveram, e alguém se propôs a abrir aquele livro que ele escreveu e entender o que ele quis dizer com aquilo. Escrever, para alguns que gostam de filosofia, Platão, Aristóteles, é totalmente complexo. E tiveram loucos que entenderam o que ele quis escrever e dizer e tentar traduzir de uma forma mais simples, mais fácil. Esses dias, mês passado, eu comprei um livro, nossa, que livro fenomenal, chama-se Literatura Alemã. É um calhamaço de 400 páginas, eu li aquele livro ali, acho que em 20 dias. Porque o livro foi muito instigante. Muito instigante. E o que o livro falava? Ele começou a falar da cultura alemã, como que foi formada. E ali ele começou a falar das grandes pessoas que estavam tentando transformar a cultura alemã, mas aí de repente surge um cara chamado Lutero. Olha, detalhe, não tem nada a ver com o cristianismo do livro, nada a ver. Mas aí ele chega e fala, olha, houve um cara na Alemanha chamado Lutero e transformou aquele país. Olha que para nós o Lutero é somente uma simples pessoa que ele fez a reforma protestante. Cara, ele transformou um país. Se você vai para a Alemanha é o centro comercial da Europa. E ele transformou, ele transformou aquele país porque primeiro, antes de tudo, ele tinha como princípio abrir o livro. Adivinha qual livro? Foi? Ele moldou a cultura alemã, inserindo na palavra. E ele começa a transformar, e tem até um poeta muito lindo, cara, chama-se Goethe, na Alemanha. Ele é um Lutero dos alemães, na literatura também. E ele começa a trazer várias referências sobre o que Lutero ofereceu para essa nação. Quero voltar aqui. Então eu li aquele livro e fiquei fascinado, porque como uma pessoa cristã transformou um país. Transformou um país sem precisar ficar falando de Jesus. Muitas das vezes. Sem precisar, muitas das vezes, um púlpito, um altar, alguma coisa, e pregar sermões. Ele foi além. Ele foi muito além disso. E há uma frase, eu já disse isso um tempo atrás, que as pessoas falam que você é o que você come, o que você, sei lá, faz, o que você lê. E em certa parte disso, eu concordo. Como você pode falar que conhece a Deus se você não conhece os grandes feitos dele? Eu posso vir aqui e falar todos os dias para você que Deus fez isso, que Deus fez aquilo, que Deus é assim, que Deus faz isso, faz aquilo, mas ainda assim você está o conhecendo apenas porque eu estou falando. Porque eu estou falando. Existe um livro, que por nome Bíblias, que em grego são livros juntos, e esse livro, ele traz o poder de revelar as grandes coisas que Deus fez, faz e fará. Não há como nós conhecermos Deus, não há como nós nos aprofundarmos e falar, não, eu sou cheio de Deus, eu tenho muito de Deus, se eu não conheço a Deus. Mas Fernando, mas como assim eu conheci a Deus? Não, eu aceitei a Jesus, eu falei que quero isso, mas há uma pergunta, você abre a Bíblia?
Ou como o tempo diria, o livro? É uma das perguntas que eu mais faço para toda pessoa quando eu conheço, e ele fala que é cristão há 30, 20, 15, 10 anos. Eu falo, quantas vezes você já deu a Bíblia? E a primeira coisa que a pessoa fala, pum, opa! Não, são raros, presta atenção. Quando eu fiz a faculdade de teologia, nós estávamos em 75 ali, eu não era nem pastor, ainda era evangelista. E foi a primeira coisa que o cara chegou e falou, quantos aqui da sala? E, nossa, eram muitos pastores, muitos, mas muitos. E quantos de vocês aqui já leram a Bíblia? E tinha um pastor de 20 anos, 10 anos de ministério, 40, muitos antigos assim. E eu me deparei com aquilo ali porque eu também ainda não tinha lido a Bíblia por inteiro, eu estava com 22 anos. E quando eu olhei aquele monte de pessoas mais antigas que eu, pessoas com mais de ministério, tinha a minha idade, que não haviam lido o livro por inteiro, não levantaram as suas mãos. Eu falei, Paulo, você iria no médico? E esse médico falou, olha, eu não fiz uma faculdade de medicina, mas eu olhei no YouTube. Eu vi lá o cara, pôs uma injeçãozinha lá, cortou aqui, fez ali. Pode vir, Paulo, deita aqui que vai dar certo. Você iria? Eu não vou nem entrar. Homem não gosta de ir no médico. E aí quando eu vi aquela realidade, eu falei, não pode isso. Nós falamos que somos íntimos, nós falamos que temos com Deus, nós falamos que vivemos para com Deus, sem nunca conhecer tudo que Ele fez pelas outras pessoas ou pelo mundo. E no começo do ano, eu até vou fazer essa proposta quando virar o ano, eu vi um pastor, esse pastor mandou uma mensagem, que experiência fantástica. Pude ler o Antigo Testamento em 11 dias. O Antigo Testamento tem 600 e algumas páginas. E 11 dias eu falei, cara, para tudo. Se ele leu em 11 dias o Antigo Testamento, o Novo Testamento ele vai demorar 5. Porque é metade. Eu sou bom de matemática. E eu fiquei pensando numa pessoa que conhece a Deus. Há um versículo que fala, né? Antes eu ouvia Deus de falar. O problema é que nós conhecemos a Deus de falar. Você tem todo acesso aí ó, na sua mão. Só que sabe qual é a primeira coisa que vem quando você pega um livro? Eu quero te dar um dado interessante. O brasileiro, por si só, ele é preguiçoso. Nós somos uma das culturas que menos lê. Enquanto um francês, por ano, tem costume francês, hein, gente? Não somos mais cultos de literatura, leem de 7 a 8 livros por ano. Um brasileiro culto, a média deles são 3 livros por ano. Ou seja, o que eu quero dizer com isso é uma referência muito baixa. Ou seja, desde a nossa infância, nós somos educados a não precisa ler, calma. Na escola, quantos de vocês leram um livro inteiro na escola? Não diga isso. Oi? Não diga isso. Não. É uma luta diária, sabe? Tá, é verdade, é uma professora. Eu lembro que o pessoal na escola, o pessoal falou, olha, vai ter o trabalho sobre o livro do Machado de Assis. A prova vai ser dia X. Ler livro que nada, e quando chegava no dia lá, a gente só olhava o verso do livro assim, Ou perguntava se tinha filme, né? É verdade. Porque nós achávamos que não era muito interessante por si só ler assim. Exato, pediu resumo, é verdade. Olha, revelação. Hoje em dia tem o Google também. Você coloca lá no Google o nome do livro, o próprio Google te dá. Você falou do Google, você acredita que esses dias uma pessoa chegou pra mim e falou, Fernando, eu tô lendo a Bíblia, eu falei, pô, que legal, demais isso daí. E eu também tô ouvindo. Eu pai, peraí. Eu sou de Moreira, legal. E eu coloco todos os dias da manhã e eu ouço ele Cid. Mas e a leitura? Não, agora eu prefiro ouvir.
Porque nós vamos pegando atalhos para que as coisas ficam mais fáceis. Mas eu quero te falar uma coisa, não existe atalho para conhecer a Deus. Até na Bíblia do celular tem também O áudio, né? Sabe? O ano passado eu até coloquei uma foto e isso não é para assim, agradecer, né? E quando eu olhei, eu falei, cara, olha quantos livros eu li em um ano, como eu era preguiçoso. E além de ter lido aqueles vários livros, eu ainda tinha lido metade da Bíblia e eu não consegui ler ela inteira. Porque como teve as coisas da faculdade, eu falei, nossa, basta. Uma vez o professor chegou eu fui inventar uma desculpa, né? Eu falei, professor, eu tô sem tempo, eu tô sem isso, é trabalho, é faculdade, é criança, é mulher. Aí o meu professor Até a olhou. mulher entrou no meio. Oi? Não, a mulher Até a mulher entrou no meio. Mas a mulher é que dá mais trabalho. Ai, coitada. Faculdade é de letras. Esse coisa mais professor trabalho. virou para mim e falou, Fernando, você não precisa de tempo, você precisa de metodologia. Tem de comer? Não, pra dar E eu, quando eu fui, você tá certo. Vou ler agora. E quando ele falou aquilo para mim, abriu os meus olhos, porque nós somos indisciplinados, principalmente quando se trata para as coisas do reino. Você quer ler a Bíblia quando você está cansado, quando você já quer ir dormir, ou quando você já está querendo fazer outra coisa, menos Já ler a foi, Bíblia. Oi? Você quer conhecer a Deus quando você já fez tudo no dia e o seu corpo já está pedindo o descanso. O descanso. E aí o que você faz? Como qualquer livro que você abrir quando estiver cansado, você vai achar ele chato. Você não vai entender porque sua mente não está focada naquilo. Eu quero entrar na palavra agora. Agora que eu estou entrando na palavra. Vamos até meio-dia, gente, hoje. Neemias. Se tiver dificuldade, abre no índice, vai lá no índice assim, ó, no comecinho. Procura Neemias no Antigo Testamento. Você vai ver lá, vai procurando, vai sair Neemias. Do Johnny é igual a minha, na página 318, Johnny. Aí, tá vendo? Neemias. Só abrir que você acha. Aí, agora. Neemias 8. 8? Eu queria falar de Esdras, mas eu não vou nem conseguir muito, porque eu prologuei um pouquinho. Neemias 8. Versículo 1, 2 e 3 apenas, tá? A minha vai ser um pouquinho diferente da de vocês, mas o conteúdo é o mesmo. Então, Neemias 8, versículo 1, 2 e 3 vai falar assim, ó. Quando chegou o 7º mês, os israelitas tinham se instalado em suas cidades. Todo o povo juntou-se como se fosse um só homem na praça, em frente da porta das águas. Pediram ao escriba Esdras que trouxesse o livro da lei de Moisés que o Senhor desse a Israel. Assim, no primeiro dia do 7º mês, o sacerdote Esdras trouxe a lei diante da assembleia, que era constituída de homens e mulheres e todos os que podiam entender. Versículo 3. Ele a leu em alta voz, desde o arraiar da manhã até o meio-dia, de frente para a praça, em frente da porta das águas, na presença dos homens, mulheres e de outros que podiam entender, e todo o povo ouvia com atenção a leitura do livro da lei. Esse, na verdade, era o contexto que eu queria trazer para nós. Houve uma época em que o povo não mais conhecia os grandes feitos de Deus. E sabe quando a gente deixa de conhecer alguma coisa? Quando a gente deixa de obter conteúdo. O povo não mais conhecia os grandes feitos de Deus, não mais sabia a capacidade do que Deus pode e faria pelo seu povo.
E se nós voltarmos a história um pouquinho, esse mesmo povo que não conhecia mais Deus, ele tinha passado por um grave problema, e Deus foi e libertou eles, fez um monte de coisa, e quando eles voltam para Israel, a primeira coisa que eles começam a falar com Esdras, Neemias, é: nós precisamos novamente absorver esse conteúdo. Nós precisamos novamente aprender sobre Deus, querer mais de Deus, ter mais de Deus. Nosso maior erro é quando nós deixamos de querer aprender mais de Deus. Nós achamos que apenas a oração é o suficiente para saber, conhecer e ter intimidade com Deus. E aí nós desconhecemos as grandes coisas que Ele fez e que Ele faz e que Ele fará. Então nós não oramos mais com aquela verdadeira intuição de que Deus pode transformar, de que Deus pode restaurar, de que Deus pode mover, porque nós desconhecemos a história de Deus. Se possível, na próxima vez eu falo um pouco mais de Esdras, eu aprofundo mais, eu não quero deixar muito longo esse tema. Mas Esdras, ele foi um cara que resolveu se aprofundar nas coisas de Deus. O interessante é que quando o mesmo povo de Esdras foi levado como cativo, como prisioneiros num outro país, olha que interessante, mesmo nessa situação ele se aprofundou em conhecer Deus. Então quando Deus ele vira e fala: olha, você precisa me conhecer mais, você precisa se aprofundar em mim. Eu te diria: o que você tem feito para conhecer mais a Deus? Um colega cristão, ele, Fernando, tá, não sei o que lá, conversando disso, e eu virei para ele e falei: qual foi a última vez que você jejuou? Quando foi a última vez? Foi uma pergunta só, cara, eu acabei com o dia dele, no bom sentido. Aí ele começou a enxugar os olhos assim, eu já não estava entendendo mais nada que ele estava falando. Estava em mistério. Eu estava em mistério já. Porque quando ele veio se propor a questionar as coisas de Deus na vida dele, porque talvez não tivesse acontecendo isso, talvez não acontecesse isso, talvez não fizesse aquilo. E eu falei: cara, quando foi a última vez que você jejuou para Deus? Falando assim: eu quero saber, eu vou fazer um jejum para você, mas não é por interesse não, é que eu quero estar mais próximo de ti. O senhor quer saber, eu tenho até dificuldade de ler livros, eu tenho até talvez uma dificuldade de entender a Bíblia, mas quer saber, eu vou ler Mateus esse mês aqui, e se eu não entender, eu leio novamente, e se eu não entender, eu vou reler, e até que um dia eu entenda. O problema é que nós pegamos o conteúdo, nós olhamos o livro, e eu lembro de uma ministração, eu estava num acampamento de jovens e nossa, o pessoal estava com umas Bíblias muito bonitas. Vocês entendem? As Bíblias fenomenais. Eu olhava assim: nossa, que sonho. E eles começaram, eu cheguei e falei: não, coloca suas Bíblias aqui, vou fazer uma ministração da hora. E eles foram trazendo as suas Bíblias, colocaram lá, alguns chegaram até, põe a sua em cima da minha, não, pelo amor de Deus. E, cara, eu comecei a ministrar sobre a ideia de Bíblia, de repente eu pegava a Bíblia deles e jogava assim para longe, e eles: ai meu Deus do céu, a minha Bíblia, e eles começaram a sair do seu lugar e foram correndo para salvar as suas Bíblias, porque eu comecei a pegar as Bíblias e jogar para fora, e eles todos desesperados, meu mãe, começou a montuar em cima do outro para pegar as Bíblias, quando eu falei: essa é a preocupação que vocês têm. Ela é bonitinha, ela se tornou um item bonitinho na sua estante. Se eu te mostrar a minha Bíblia de estudo, até página rasgada tem, riscada. Eu sem querer estava assim, rasgou, eu, meu Deus, eu fui, peguei o Durex. Um dia o meu amigo viu, ele falou: não, cara, a gente não está 1500 anos atrás, olha a situação disso daí. Spurgeon, ele fala assim: olha, quer conhecer um cristão? Veja as páginas da Bíblia dele. O que ele quis dizer com isso? Spurgeon foi um grande pregador do século XIX. Nós
Você quer conhecer uma pessoa sobre Deus? Que ele fala de Deus? Olha na Bíblia dele. Vê se a Bíblia dele está novinha. Também. Vê se tem as observações. Vê se está rasgado de tanto que folheou, de tanto que tem gente que vive passando cuspo no dedo e a Michelle faz isso. É isso? Olha aí, ó. A minha tá rasgada das meninas. Minha tá zero. Aí sim. Porque o livro fechado não pode passar conteúdo e nem transmitir conhecimento a ninguém. Deixa eu te dizer uma coisa. A Bíblia fechada, seja no seu carro, no seu lar, no seu trabalho, seja por onde for, que você a leve. Se você não abrir e não ler, você não vai conhecer. Você vai ouvir eu falar. Você vai ver eu falar das coisas que Deus fez por mim, que Deus faz por mim. Mas quer começar a viver isso? Quer começar a ter essa experiência? Aqui está o segredo. Não precisa esperar muito do pastor. Porque o segredo está aqui, ó. Lutero, ele transformou uma nação. Olha que interessante, não foi nem por causa da reforma que ele fez no sentido cristão. Ele falou, quer saber, cara, eles não têm acesso a isso, eu vou traduzir. Ele foi lá, traduziu e colocou para que todos entendessem e lessem. Então eu quero finalizar essa minha ministração com o seguinte, com as três observações finais. Se você tem um livro, você tem acesso a ele. Acesso ao conhecimento geral das coisas que ele fez, faz e fará. Eu vejo um monte de pessoas, escritores, escrevendo. Quando eu li isso aqui, transformou. Nós fomos numa conferência em que usava o livro de Hebreu como referência, que não é por vista, é pela fé. Mas aonde que ele teve essa referência? Se você tem um livro, você tem acesso, você tem conhecimento. 2, você precisa estar preparado para passar esse conteúdo depois que ler. Depois que você chegar e falar, eu li, eu estou cheio dele. 3º e final, leia, seja transformado e transforme. Todo escritor, quando ele escreve um livro, tal, vem alguém na contracapa e coloca lá a sua posição sobre aquela leitura. Porque aquela pessoa leu, foi transformada, e agora ela quer transformar a vida de alguém através daquele livro. Eu quero te dizer que esse é o maior livro que pode transformar a sua vida. Então tenha por ambição lê-lo. Se não todos os dias, 2, 3 vezes por semana. Se não todas 3 vezes por semana, 1 vez por mês. Não, mentira, isso daí é mentira. Eu vou lançar um desafio no começo do ano. Nós vamos ler um desafio. Nós em 20 dias iremos ler o Antigo Testamento. Esse é só no começo do ano. Depois que vocês estiverem descansados no final do ano, todo mundo uns 3 quilos mais gordo, só comeram. Quero finalizar dizendo que você tem acesso a tudo que Deus fez e pode fazer na sua vida. Mas você precisa conhecer. Feche seus olhos, vou fazer uma oração. Deus, nessa manhã nós fomos ministrados por conhecer mais de Ti. Mas todo conhecimento só pode ser absorvido, Pai amado, só pode ser acrescentado quando nós nos esforçamos